Você já ouviu falar que a estequiometria cai muito no Enem? Pois é fato. Então me acompanha porque nesta aula vamos compreender a importância do balanceamento e entender também a proporção entre as substâncias e resolver algumas questões, tanto do Enem quanto de alguns vestibulares. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acadequímica. Nesta aula vamos tratar sobre estequiometria. Mas antes de começar a aula, me ajude a divulgar o canal. Não esqueça, inscreva-se, ative as notificações e recomende para os seus amigos. Vamos divulgar o máximo possível e ajudar pessoas que vão fazer vestibulares este ano e também fazer a prova do Enem. Mas enfim, o que é estequiometria? Estequiometria é a medida da quantidade de substâncias envolvidas numa reação química. Quanto eu tenho que ter de reagente para obter certa quantidade de produto? Ora, essa quantidade é mensurada a partir dos cálculos estequiométricos. Então, a definição formal de estequiometria é o cálculo das quantidades das substâncias que estão envolvidas em uma reação química. Quantidade de reagentes e quantidade de produtos. Mas eu não posso esquecer que isso está relacionado a uma reação química. E toda vez que eu tenho uma reação química, eu posso representá-la. Quando a gente representa a reação, nós vamos escrever uma equação química. Muito bem. E o que é equação química? É a representação gráfica da reação. Então, o processo acontecendo, de verdade, é a reação química. Quando a gente representa no quadro, no papel, no computador, no celular, enfim, quando se representa, escreve-se uma equação química. Gente, a equação química obrigatoriamente tem que estar balanceada, porque o cálculo das quantidades depende do balanceamento. O balanceamento indica para a gente a proporção entre as substâncias. Veja esse exemplo. 2 mols de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de água no estado gasoso. A leitura disso aqui é a seguinte, é que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água no estado gasoso. Eu só não posso esquecer um detalhe, é que no balanceamento nós vamos usar números inteiros e nós vamos usar os menores números inteiros possíveis. Toda vez que você fizer o balanceamento usando os menores números inteiros possíveis, você vai ter os coeficientes estequiométricos. E esses coeficientes indicam a proporção em mol das substâncias na reação. Uma observação, você pode usar números fracionários? Pode, para fazer o balanceamento? Pode. Você pode usar números maiores? Pode, mas para chamar de coeficiente estequiométrico, você precisa usar os menores números inteiros possíveis. Professor, e se eu colocar outros números que não são os menores números inteiros possíveis? Aí você chama apenas de coeficiente. Coeficiente estequiométrico, só quando for os menores números inteiros possíveis. Gente, agora vamos ver como é que a gente faz efetivamente para resolver uma questão envolvendo estequiometria. Umas regras básicas, regras fundamentais a gente deve seguir. Essas regras vão funcionar mais ou menos como se fosse um tutorial. Então é o seguinte, a primeira regra indica que nós devemos balancear a equação química. Se eu errar o balanceamento, acabou, eu vou errar a questão inteira. Então fica bem ligado que balancear a equação química é essencial. Identificar os dados e o problema. Essa é a segunda regra. Você precisa ler a questão, identificar quais as informações que foram fornecidas e relacionar com as substâncias correspondentes. E também identificar qual o problema a ser resolvido. Imagina, eu não consigo resolver um problema se eu não souber primeiro qual é o problema. A terceira regra é calcular as quantidades que são solicitadas. Para isso, nós vamos usar a seguinte relação. Qual é a relação que a gente vai usar? N sobre coeficientes. O que é N, gente? O que é N? N é a quantidade em mol que tem naquela questão ou no problema. E coeficiente é a proporção em mol que a gente obtém pelo balanceamento da equação. Detalhe, a relação entre quantidade e coeficiente ela é uma constante. Isso quer dizer que quantidade de mol sobre o coeficiente de uma substância A qualquer tem que ser igual à quantidade de mol sobre o coeficiente de uma substância B qualquer. Acabou. Essas quantidades têm que ser iguais. Agora, algumas vezes nós vamos encontrar questões que vão pedir para a gente a quantidade em mol, outras vezes a quantidade em grama, a massa,
outras vezes pode pedir o volume de um gás, e esse volume pode ser inclusive nas CNTP ou nas condições ambientes, vamos já falar melhor. E também, às vezes, a questão pode pedir o número de moléculas, ou o número de íons, ou o número de ligações, enfim, a quantidade de alguma substância. Nesse caso, nós vamos fazer isso. A quantidade em mol, N é a quantidade em mol. A quantidade em mol pode ser obtida pela divisão de massa sobre massa molar. Mas massa molar a gente calcula em cada caso. MM, massa molar, nós vamos calcular para cada substância. A quantidade mol também pode ser obtida pela relação entre volume e volume molar. E o volume molar de qualquer gás, nas CNTP, nós vamos adotar o valor de 22,4 litros por mol. Podem ter outros valores, em outras condições, é possível. E para achar a quantidade em mol relacionada ao número de moléculas, você vai pegar essa quantidade de moléculas e vai dividir pela constante de Avogadro. A constante de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Só que nós vamos arredondar esse número para 6. Então, repetindo, a quantidade em mol pode ser massa sobre massa molar, ou pode ser volume sobre volume molar, ou pode ser número de moléculas sobre constante de Avogadro, ou pode ser a própria quantidade de mol. Depende do que o problema vai pedir para a gente. Legal? Então, a gente vai sempre trabalhar em cima das 3 regras fundamentais. Repetindo, balancear a equação, identificar os dados e a pergunta, e depois resolver calcular o que se pede por meio da relação de igualdade. Relembrando, a quantidade em mol sobre o coeficiente é uma constante. Galera, e para fechar essa questão do tutorial, vamos fazer um resumo de como a gente vai aplicar as relações para poder calcular o que é perguntado na questão de acordo com o tipo de problema. Esse quadro resume muito bem isso aqui para a gente. O problema envolvendo uma certa grandeza, nós vamos usar um certo tipo de relação. Então vamos lá. Problema envolvendo quantidade em mol. Para resolver a questão, você coloca quantidade em mol sobre coeficiente. Um problema envolvendo massa, nós vamos colocar massa sobre massa molar vezes o coeficiente. Se for um problema envolvendo volume gasoso, vai ficar volume sobre volume molar vezes o coeficiente. E, finalmente, se for um problema envolvendo a quantidade de moléculas numa reação, vai ser o número de moléculas que nós vamos encontrar sobre a constante de Avogadro, que é aquele 6,02 vezes 10 a 23, constante de Avogadro vezes o coeficiente. Repetindo, mol, N sobre coeficiente. Massa, M sobre MM vezes coeficiente. Volume gasoso, V sobre VM vezes coeficiente. Quantidade de moléculas, número de moléculas, constante de Avogadro vezes o coeficiente. Perceba que a gente precisa estritamente do coeficiente. Eu não posso errar o balanceamento. Se eu errar o balanceamento, eu vou errar a questão inteira. Agora nós vamos resolver uma sequência de exercícios envolvendo estequiometria. Me acompanhe. Tá? A primeira questão que a gente vai fazer é uma questão do Enem. Vamos localizar essa questão aqui, uma questão do Enem, e o texto fala assim: as mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, nesse caso, o problema a ser resolvido está relacionado à equação química. Então, vamos partir para a equação química. Aqui eu já coloquei no quadro a equação resumida para a gente. Aqui é a combustão do octano. A equação química, ela indica a reação, ela representa a reação que ocorre. Mas a equação química não é a reação, é apenas uma representação. Mas não esqueça, toda equação química obrigatoriamente tem que ser balanceada. Então vamos fazer o balanceamento? Aqui nós temos 8 átomos de carbono na fórmula do octano, que quando sofrer combustão vai reagir com oxigênio, originando gás carbônico e água. Para fazer o correto balanceamento, a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Como são 8 carbonos no reagente, então vamos colocar 8 na frente do gás carbônico, balanceamos o carbono. Vamos ver os hidrogênios?
nós temos 18 átomos de hidrogênio no reagente. Só tem hidrogênio na água do produto. Então, vou colocar o coeficiente 9, indicando que 9 vezes 2, 18, acabamos de balancear os átomos de hidrogênio. Vamos ver o oxigênio? Tem 2 oxigênios no reagente. No produto tem 8 vezes 2, 16, 9 vezes 1, 9, 16 mais 9, 25. Para ficar balanceado, eu tenho que dar um jeito de fazer isso aqui virar 25. Então, vou colocar 25 sobre 2. Por quê? 25 sobre 2 vezes 2, 25. Acabamos de fazer o balanceamento. Esse balanceamento indica que a proporção é 1 mol de octano reagindo com 12,5 mols de oxigênio para formar 8 mols de gás carbônico e 9 mols de água. Agora, vamos procurar as alternativas? Vamos lá? Me acompanhe. Letra A. No processo, há liberação de oxigênio sob a forma de O2. Alternativa falsa. O oxigênio não é liberado, é consumido. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 octano. Errado. 1 octano corresponde a 9 para o coeficiente da água. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Errado. A água não está sendo consumida, está sendo produzida. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Verdade. 12,5 de oxigênio para 1 mol de octano. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Falso. 1 mol de octano origina 8 mols de gás carbônico. Então, a única alternativa possível foi a letra D. Esta questão do Enem, letra D. Vamos fazer mais uma questão? Mais uma, né? Mais uma questão do Enem. É a questão número 2. Acompanhe a leitura, por favor. Os objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é, aí está a reação. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata, o problema a ser resolvido é encontrar a massa de prata metálica. Eu já coloquei aqui no quadro o resumo da questão. E no Enem veio a equação química, mas veio o alerta que a equação não está balanceada. Então o primeiro passo realmente é fazer o balanceamento. Vamos conferir? Aqui nós temos 2 alumínios no produto e apenas 1 alumínio no reagente. Então vou colocar o número 2 na frente do alumínio. Agora fiquei com 3 átomos de enxofre no produto e 1 no reagente. Vou colocar o número 3 na frente da substância que contém o enxofre. Acabei de balancear o enxofre. E a prata? A prata ficou 3 vezes 2, tem 6 átomos de prata. No produto só tem 1, então coloco 6 aqui na frente. Então o balanceamento ficou 3 mols de sulfeto de prata reagem com 2 mols de alumínio, formando 1 mol de sulfeto de alumínio e 6 mols de prata metálica. Na questão, nós identificamos os dados e a pergunta. Massa de sulfeto de prata, 2,48 gramas. Massa molar, 248 gramas por mol. A massa de prata é o problema a ser resolvido. E a massa molar da prata é 108 gramas por mol. Nesse caso, é uma pergunta envolvendo massa. Então, para resolver, você vai colocar massa sobre massa molar vezes coeficiente de uma substância tem que ser igual a massa sobre massa molar vezes o coeficiente da outra substância. Vamos substituir esses dados? Aqui, primeiro, sulfeto de prata. Massa, 2,48 gramas sobre... Quanto é a massa molar? 248 gramas por mol vezes. Quanto é o coeficiente? 3. Lembrando que o coeficiente indica para a gente a proporção em mol. Vamos agora para os dados da prata? Para os dados da prata. Massa de prata é a pergunta da questão. Então, coloca aqui em cima. Massa de prata. AG. Massa de prata. E aqui embaixo, massa molar da prata. 108 gramas
por mol, vezes coeficiente da prata, 6 mols. Pronto. Vamos tentar simplificar o que for possível aqui? Grama com grama, mol com mol, mol com mol. Então a resposta vai sair em grama, ou seja, a massa de prata vai me dar, o resultado vai sair em grama. Vamos arrumar? Vamos arrumar? Como é que ficou isso? Arrumando aqui. Massa de prata será igual. Vamos pegar esse 108 vezes 6 e vamos passar multiplicando aqui em cima. Então vai ficar 108 vezes 6 vezes 2,48. 108 vezes 6 vezes 2,48. Sobre, aqui embaixo eu tinha 248 vezes 3. 248 vezes 3. O que é que nós podemos simplificar? 2,48 com 248, 0,01. 6 sobre 3, aqui em cima ficou 2. Ora, 2 vezes 108, 216. 216 vezes 0,01, portanto, a massa de prata será igual a 2,16 gramas. 2,16 gramas. Tranquilo? Voltando na prova, voltando na questão, achamos a letra D. A alternativa correta da questão do Enem é letra D. Bem, vamos fazer mais uma questão? Mais uma, né? Essa questão da UEPA, o texto fala assim: o etanol C2H5OH é um composto químico obtido no Brasil pela fermentação do melaço, a partir do caldo de cana. Sua reação de combustão é de suma importância para a produção de energia, por isso sua utilização como combustível. Reação do processo. Legal, a reação é etanol reagindo com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Se durante a queima, na presença de oxigênio, forem utilizados 345 gramas desse combustível, a quantidade de matéria em mols de dióxido de carbono produzida será de... Ora, o problema a ser resolvido é achar a quantidade em mol. E a questão já veio balanceada, então já ganhamos tempo. O primeiro passo do nosso tutorial já está feito, que é o balanceamento. Vamos para o segundo passo. A equação está balanceada? Vamos identificar agora os dados fornecidos e o problema a ser resolvido. Foi fornecida a massa de etanol e nós acabamos de calcular a massa molar de etanol. Ele quer saber a quantidade em mol de gás carbônico. Perceba, nesse caso, como é a quantidade em mol, eu não preciso da massa molar, não vou pensar em volume molar, nem em constante de Avogadro. Eu vou pensar apenas na quantidade em mol. Vamos relacionar? Massa sobre massa molar vezes coeficiente de etanol será igual a quantidade em mol sobre coeficiente de gás carbônico. Alguém poderia perguntar nesse momento, mas professor, eu posso relacionar massa com mol? Pode. Massa pode ser relacionada diretamente com mol de substâncias diferentes, desde que a equação esteja corretamente balanceada. Claro, se eu errar o balanceamento, eu vou errar todo o resto da questão. Então fiquem atentos. Vamos substituir esses valores? Massa de etanol, 345 gramas. Pronto, 345 gramas. A massa molar de etanol, 46 gramas por mol. Muito bem. O coeficiente, 1 mol. 1 mol. Ok. Isso aqui tem que ser igual a quantidade em mol de gás carbônico sobre o coeficiente de gás carbônico. Coeficiente de gás carbônico, 2 mols. Vamos simplificar o que for possível? Aqui nós vamos simplificar grama com grama, mol com mol. Então a resposta vai ser em mol, só que nós vamos pegar esse 2 e passar multiplicando bem aqui. Portanto, na sequência, teremos a quantidade em mol de gás carbônico será igual a 2, que vai multiplicar 345. 345 vezes 2, sobre, aqui embaixo nós temos 46. Porque 46 vezes 1, claro, né? 46. Podemos simplificar o 2 com 46, sobrou 23. Mas, ora, 345 dividido por 23 quer dizer, então,
que a quantidade de mol de gás carbônico será igual a 15. Aqui sobrou mol. Se sobrou mol, a resposta final sai em mols. Pronto, a quantidade final de gás carbônico é de 15 mols. Voltando na questão, achamos a alternativa correta, a letra B. Alternativa, letra B. E agora, vamos fazer mais uma questão? Mais uma, né? Agora vai ser uma questão da FATEC. Acompanhe a leitura. O cheiro forte da urina humana deve-se principalmente à amônia, formada pela reação química que ocorre entre ureia e água. E a equação química já está balanceada. 1 mol de ureia reagindo com 1 mol de água, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de amônia. Foi fornecido também o volume molar nas condições ambientes de pressão e temperatura. E também as massas dos elementos químicos. Então vamos calcular a massa molar quando a gente precisar. O volume de amônia, medido nas CATP, formado quando 6 gramas de ureia reagem completamente com água. Gente, o problema a ser resolvido é encontrar o volume da amônia no estado gasoso. Vamos para a equação? 1 mol de ureia em meio aquoso reage com 1 mol de água no estado líquido para formar 1 mol de gás carbônico, 2 mols do gás amônia. Foi fornecida a massa de ureia e nós calculamos a massa molar. Agora, o problema que é da gente, o volume gasoso de amônia e foi fornecido o volume molar. Algumas vezes, esse volume vai ser 22,4 litros por mol, mas isso condições normais. Nessa questão, são condições ambientais, o volume fornecido é de 25 litros por mol. Vamos trabalhar em cima disso. Primeiro passo era o balanceamento. Segundo passo, identificar os dados e a pergunta. Observe que eu costumo colocar as informações abaixo da substância na equação balanceada, que aí a sua resolução fica mais clara. Você compreende melhor o que está fazendo e fica tudo muito mais organizado. Então nós teremos massa sobre massa molar vezes coeficiente de ureia, tem que ser igual a volume sobre volume molar vezes coeficiente de amônia. Mas professor, de novo, dá para relacionar massa com volume gasoso? Dá, porque a equação já está balanceada. Vamos substituir os valores? Massa de ureia, 6 gramas. 6 gramas, perfeito. Massa molar da ureia, 60 gramas por mol. Ok, tranquilo até aqui. Coeficiente da ureia, 1 mol. Pronto. Isso aqui tem que ser igual a volume da amônia, é a pergunta da questão. Volume de NH3 é o que nós vamos encontrar. Aqui embaixo, volume molar nessa condição é de 25 litros por mol, vezes o coeficiente de amônia, 2 mols. Pronto. Vamos simplificar o que for possível agora? Vamos simplificar o que for possível. Vamos simplificar mol, vamos simplificar mol e vamos simplificar grama. Então é verdade, olha só, a resposta vai sair em litros. Vamos arrumar? Esses 25 vezes 2, vamos passar multiplicando aqui em cima. Então vamos lá, nós vamos ficar com volume de NH3, volume de NH3, volume de NH3 será igual a 6 vezes 25 vezes 2, 6 vezes 25 vezes 2. E aqui embaixo, 60 vezes 1, 60. Pronto. Vamos simplificar 6 com 60? Ok, aqui embaixo sobrou 10. Bora multiplicar aqui em cima? 25 vezes 2, 50. Fala sério, 50 dividido por 10. Portanto, o volume de amônia nessa condição, nesta reação, reagindo 6 gramas de ureia, será igual a 5 litros. Opa! Acabamos de achar o volume de amônia. Voltando na questão, a alternativa que tem 5 litros é letra E. Letra E de estudar. Pessoal, essa é a última questão da sequência dos exercícios. Então vamos lá. É uma questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que está adaptada para o nosso objetivo. Fazendo a leitura, o monóxido de carbono, CO, é um gás incolor, inodoro e altamente tóxico. O monóxido de carbono, ao ser inalado, combina-se com a hemoglobina nos glóbulos vermelhos do sangue, inutilizando-os para sua função essencial, que é transportar oxigênio, O2, pelo corpo. Sem oxigênio, morremos rapidamente. Na zona oeste do município do Rio de Janeiro,
Houve um acidente num banheiro de uma parte hotel, que levou ao óbito 2 vítimas pela inalação de monóxido de carbono, resultante da combustão da mistura de metano e etano em um aquecedor. Com base na equação da combustão incompleta do etano, representada abaixo, então 1 mol de etano reage com 5 meios de O2, formando 2 mols de monóxido de carbono e 3 mols de água. Foi dada também a massa de oxigênio e a constante de Avogadro. O número de moléculas de monóxido produzido a partir de 40 gramas de oxigênio, nós vamos ter que identificar agora quantas moléculas de monóxido foram formadas. E ele deu a massa de oxigênio que foi utilizada na reação. Então vamos lá. Qual o primeiro passo? Sempre é balancear a equação química. A equação já veio balanceada, já ganhamos tempo. Qual o nosso segundo passo? É identificar os dados e a pergunta. Então vamos lá. A massa de oxigênio foi de 40 gramas. A massa molar de oxigênio, 32 gramas por mol. A pergunta é o número de moléculas de monóxido. E a constante de Avogadro, 6, 10 a 23 moléculas por mol. Arrumando a nossa relação agora. Terceiro passo do nosso tutorial. A gente não erra mais. Massa sobre massa molar vezes coeficiente de oxigênio tem que ser igual ao número de moléculas sobre constante de Avogadro vezes o coeficiente de monóxido de carbono. Aquela velha pergunta, né, gente? Mas eu posso relacionar massa com número de moléculas, mol com volume? Posso relacionar quaisquer grandezas, desde que a equação esteja corretamente balanceada. Vamos substituir os valores? A massa de oxigênio, 40 gramas. 40 gramas. Ok, tranquilo. A massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Vezes o coeficiente do oxigênio, 5 sobre 2 mol. Pronto. Isso aqui tem que ser igual a número de moléculas de monóxido. Cara, essa é a pergunta da questão. Número de moléculas de monóxido de carbono sobre o constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol, vezes o coeficiente do CO, 2 mols. Vamos simplificar o que for possível? Vamos lá, vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. Nós vamos simplificar mol com mol. Vamos simplificar de novo mol com mol, grama com grama. A resposta vai sair em número de moléculas. E esse 6 vezes 10 a 23 vezes 2 vai passar multiplicando aqui em cima. Então vamos lá. Número de moléculas de CO. Número de moléculas de CO será igual a 40 vezes 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 sobre, aqui embaixo, 32 vezes 5 sobre 2, 2,5, 2,5. Agora vamos arrumar, se for possível? Ora, 40 vezes 2, 80. 40 vezes 2, 80. 32 vezes 2,5 também é 80. Então podemos simplificar. 80 com 80. Portanto, o número de moléculas de monóxido de carbono será igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Acabamos de achar o número total de moléculas nesta reação. Agora fazendo um rápido resumo sobre estequiometria casos gerais. Primeira coisa que a gente precisa identificar é que a estequiometria é a medida de quantidade de substâncias químicas por meio de uma reação química. Então sempre, para resolver uma questão de estequiometria, o primeiro passo é balancear a equação química que representa a reação. Balanceei, eu terei todos os coeficientes. Aí depois eu identifico os dados e a pergunta, ou as perguntas, pode ter mais de uma pergunta. Toda vez que for resolver, calcular os valores, nós usaremos a relação quantidade mol sobre coeficiente. Mas pode ser massa sobre massa molar vezes coeficiente.
Pode ser também volume sobre volume molar vezes o coeficiente. E também pode ser número de moléculas sobre constante de Avogadro vezes o coeficiente. Então perceba que em quaisquer questões nós precisamos sempre dividir pelo coeficiente, ou seja, sem equação balanceada a gente não acha nada. É possível relacionar massa com massa, massa com mol, mol com volume, número de moléculas com mol, ou seja, eu posso relacionar todas as grandezas desde que a equação esteja corretamente balanceada. Espero que vocês tenham compreendido, espero ter contribuído para vocês nesta aula e aguardo todos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, saúde a todos e bons estudos!